Poucos cristãos usam essas palavras e o coração sente quando o Espírito Santo se afasta. Há palavras simples, mas que carregam um peso espiritual profundo. Palavras que não impressionam pessoas, mas movem o coração de Deus. Neste vídeo, você vai perceber por que muitos cristãos se sentem distantes, confusos ou espiritualmente secos, mesmo orando, mesmo indo à igreja. Talvez não seja falta de fé, talvez seja falta de sinceridade do coração. A Bíblia nos lembra que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. E que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Salmo 51. O Espírito Santo não se afasta por barulho. Ele se afasta quando o coração se fecha. Aqui, você será convidado a refletir sobre palavras que poucos cristãos usam, mas que restauram a intimidade com Deus, trazem descanso à alma e reabrem o lugar da presença. Palavras que não vêm da mente, mas do fundo do coração. Se algo tocar você enquanto assiste, escreva nos comentários uma frase simples de fé relacionada ao tema do vídeo, como por exemplo, que meu coração seja sincero diante de Deus. Seu comentário pode ser uma oração e também um sinal para outros que precisam dessa mesma palavra hoje. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Assista com calma e permita que Deus trate primeiro o coração, antes de qualquer outra coisa. Você continua orando. Continua frequentando a igreja. Continua dizendo as palavras que aprendeu desde o começo da sua fé. Por fora, tudo parece no lugar. Mas quando o dia termina e o silêncio chega, algo dentro de você percebe que não é mais a mesma coisa. Não é um pecado escancarado que pesa na consciência. Não é falta de crença. Não é ausência de conhecimento bíblico. Ainda assim, o coração sente que algo mudou. É uma sensação difícil de explicar. A oração já não flui como antes. O louvor não toca do mesmo jeito. A leitura da palavra exige esforço. Não há um rompimento visível, mas existe um distanciamento sutil. E isso confunde, porque você olha para a própria vida e pensa: eu estou fazendo tudo certo. Então, por que parece que Deus está longe? Essa é uma dor silenciosa que muitos cristãos carregam sem coragem de verbalizar, porque admitir isso soa quase como ingratidão, soa como fraqueza espiritual. Então, a pessoa se cala, continua repetindo frases prontas, continua cumprindo rotinas espirituais, continua funcionando, mas não descansa, não se sente visto, não se sente visitado por dentro. O coração percebe antes da mente, sempre percebe. Antes de qualquer explicação teológica, antes de qualquer justificativa racional, o coração reconhece quando a presença se torna distante, não de forma dramática, mas gradual. A paz diminui, a sensibilidade espiritual enfraquece. O esforço aumenta e a presença de Deus, que antes era um lugar de repouso, começa a aparecer um lugar que você tenta alcançar, mas não toca. A Escritura descreve isso com uma clareza desconfortável, quando diz que há pessoas que se aproximam de Deus com a boca, mas mantêm o coração longe. Não é uma acusação pesada, é um diagnóstico preciso. O problema não está nas palavras que são ditas, mas nas palavras que deixaram de nascer do fundo do coração. O problema não é falta de oração, é falta de verdade na oração. Com o tempo, aprendemos a falar com Deus do mesmo jeito que falamos com as pessoas, medindo palavras, protegendo sentimentos, escondendo fragilidades, tentando parecer fortes, tentando parecer espirituais, tentando parecer resolvidos. E sem perceber, fechamos o espaço onde o Espírito Santo se move com liberdade. Porque ele não ocupa lugares controlados. Ele habita onde há abertura.
Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas existe um cansaço espiritual que não vem do excesso de pecado, e sim do excesso de controle, do esforço constante de manter tudo sob domínio, de sustentar uma imagem de fé firme enquanto o coração pede socorro em silêncio. Esse cansaço não grita, ele sussurra, e por isso é ignorado por muito tempo. Quando o Espírito Santo parece distante, a primeira reação costuma ser fazer mais, orar mais forte, jejuar mais dias, buscar mais atividades. Mas raramente paramos para perguntar se estamos sendo mais sinceros, porque sinceridade exige vulnerabilidade. Exige dizer palavras que não soam bonitas, palavras simples, palavras que expõem dependência, palavras que revelam medo, confusão, fraqueza. Talvez o silêncio que você sente não seja a ausência de Deus, mas um convite não atendido, um convite para baixar as defesas, para parar de repetir fórmulas, para falar menos como alguém que já sabe tudo e mais como alguém que precisa ser cuidado. O Espírito Santo não se afasta por barulho externo, mas por fechamento interno. Ele não se impõe, ele espera espaço. Este vídeo não existe para gerar culpa, ele existe para gerar consciência, porque há uma diferença entre continuar praticando a fé e continuar vivendo uma relação. Uma relação só permanece viva quando há verdade. E o coração sabe quando a verdade parou de circular. Se algo dentro de você reconhece essa distância, mesmo sem saber explicar, isso não é sinal de fracasso espiritual, é sinal de sensibilidade ainda viva. É o coração percebendo que algo precisa ser dito de novo. Algo simples, algo honesto, algo que talvez você tenha parado de dizer há muito tempo. Talvez hoje você descubra que não foi Deus quem se afastou. Talvez tenha sido o seu coração que se protegeu demais. E se isso for verdade, existe um caminho de volta. Mas ele não começa com esforço. Começa com palavras que poucos cristãos têm coragem de usar. Existe uma perda que não faz barulho. Ela não chega como uma queda repentina, nem como uma crise evidente. Ela se instala devagar, quase imperceptível, enquanto a vida continua funcionando. É a perda da sensibilidade espiritual, não da fé declarada, mas da capacidade de sentir Deus de perto. E o primeiro lugar onde isso é percebido não é na mente, é no coração. Antes que qualquer pensamento consiga organizar uma explicação, o coração já sabe. Ele percebe quando algo essencial começa a faltar. A pessoa ainda crê, ainda concorda com a palavra, ainda defende a fé, mas já não sente o mesmo descanso. A presença que antes trazia alívio, agora exige esforço. O contato que antes era natural, agora precisa ser provocado. Não há rebeldia clara, há apenas um vazio discreto. O coração é o primeiro a acusar essa distância porque ele foi criado para perceber vida, não discurso. A mente se adapta, racionaliza, normaliza. O coração não. Ele reage quando a fé vira apenas estrutura. Quando a espiritualidade se transforma em rotina. Quando o relacionamento com Deus passa a ser sustentado por hábito e não por intimidade. Por isso, muitas pessoas não conseguem explicar o que está errado. Elas dizem que está tudo bem, mas não conseguem descansar. Dizem que confiam, mas vivem tensas. Dizem que entregaram, mas continuam carregando o peso. O coração sente a incoerência antes que a mente admita. Ele percebe quando a fonte secou, mesmo que o copo ainda esteja cheio de palavras. A Bíblia orienta com precisão quando diz que, acima de tudo, é preciso guardar o coração. Não porque ele seja frágil demais, mas porque ele é o centro de tudo o que flui. Quando o coração se fecha, a vida espiritual continua existindo, mas deixa de fluir. Tudo passa a ser forçado. Oração vira tarefa. Leitura vira obrigação. Louvor vira fundo musical. Essa perda silenciosa não acontece porque Deus se afastou de repente.
Ela acontece porque, pouco a pouco, o coração foi se protegendo. Decepções não tratadas, orações não respondidas do jeito esperado, esperas longas demais. Cada uma dessas experiências, quando não é entregue com sinceridade, cria uma camada de defesa. E o coração, tentando se preservar, acaba se isolando. O problema é que o Espírito Santo não invade corações blindados, ele respeita limites, ele age onde há abertura. Quando o coração começa a se fechar, não por rebeldia, mas por cansaço, a presença não desaparece de forma brusca. Ela se torna menos percebida, menos sentida, menos reconhecida, e isso gera confusão, porque a pessoa ainda está fazendo tudo o que sempre fez. É aqui que muitos se perdem. Tentam resolver essa perda com mais atividade, quando o que falta não é intensidade, é honestidade. O coração não precisa de mais palavras, precisa de palavras verdadeiras. Precisa voltar a ser um lugar onde Deus encontra espaço, não desempenho. Essa secura interior não é castigo, é sinal. É o coração avisando que algo precisa ser realinhado, que a relação precisa ser restaurada no nível mais profundo. Não com promessas grandiosas, mas com verdade simples. Não com frases elaboradas, mas com entrega sincera. Se você sente que algo se perdeu sem saber exatamente o que, talvez seja porque o coração percebeu primeiro. E ele sempre percebe, antes da mente, antes das explicações, antes das tentativas de ajuste externo. Ele sente quando a presença deixa de ser um lugar de repouso e passa a ser um lugar distante. E essa percepção não vem para te condenar. Ela vem para te chamar de volta, porque o coração que sente falta ainda se importa, ainda deseja, ainda está vivo, e isso é o sinal mais claro de que a restauração é possível. Existe um engano perigoso que se instala justamente nos momentos em que tudo parece correto. É quando a vida espiritual está organizada, a rotina está ativa, as práticas estão em dia e ainda assim algo não se move por dentro. Esse engano é acreditar que fazer tudo certo garante automaticamente intimidade com Deus. E é aqui que muitos se perdem sem perceber. O coração humano busca segurança. Ele gosta de padrões, de métodos, de estruturas que deem a sensação de controle. Por isso, é mais confortável seguir fórmulas espirituais do que sustentar uma relação viva. Com o tempo, aprendemos o jeito certo de orar, as palavras certas de dizer, os comportamentos esperados. E sem notar, substituímos presença por performance. A ilusão é sutil. A pessoa ora, mas não se derrama. Louva, mas não se entrega. Lê a palavra, mas não se expõe. Tudo acontece no nível externo, enquanto o interior permanece protegido. Não há mentira consciente, há apenas autopreservação. É mais fácil repetir o que já sabemos do que admitir que estamos cansados, confusos ou com medo. Esse é o ponto em que a espiritualidade se torna mecânica. As palavras continuam bonitas, mas já não nascem do coração. As orações continuam corretas, mas já não carregam verdade. Existe reverência, mas falta vulnerabilidade. Existe disciplina, mas falta rendição. E o coração sente, porque ele sabe quando está apenas cumprindo um papel. Deus nunca se impressionou com aparência espiritual. Ele não se move por discursos bem formulados, nem por orações bem estruturadas. Ele responde à verdade. A Escritura deixa isso claro quando afirma que o Senhor não vê como o homem vê. Enquanto o ser humano se contenta com o que é visível, Deus olha direto para o coração. Não para condenar, mas para se relacionar. O problema da performance espiritual é que ela cansa. Manter uma imagem exige energia constante. Sustentar uma fé que não admite fraqueza cria tensão interior. A pessoa começa a viver dividida entre o que demonstra e o que sente. E essa divisão rouba a paz, rouba a leveza, rouba a espontaneidade da fé.
Muitos cristãos chegam a esse lugar sem perceber. Não foi uma escolha consciente, foi uma adaptação, uma tentativa de continuar funcionando mesmo quando algo dentro começou a doer. Em vez de parar e falar com Deus sobre isso, seguiram adiante. Ajustaram o discurso, reforçaram a rotina, aumentaram o controle. E aos poucos, o coração foi ficando em segundo plano. É nesse ponto que a relação com Deus perde profundidade. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração deixou de se apresentar por inteiro. A oração passa a ser feita para manter a consciência tranquila, não para gerar encontro. A fé vira algo que se sustenta na força, não na dependência. Esse engano é perigoso porque dá a sensação de estabilidade. Tudo parece firme por fora, enquanto por dentro existe uma desconexão crescente. A pessoa acredita que está bem porque continua ativa espiritualmente, mas ignora os sinais internos de secura, irritação, ansiedade e desgaste emocional. Deus nunca pediu perfeição. Ele sempre buscou verdade. Ele não se agrada de uma espiritualidade impecável que não admite dor. Ele se aproxima de um coração honesto que reconhece limites. O problema não é fazer as coisas certas. O problema é fazer tudo certo sem estar presente por inteiro. Quando a fé se torna apenas um conjunto de práticas, ela perde a capacidade de transformar. Ela mantém, mas não renova, sustenta, mas não cura, funciona, mas não vivifica. E o coração sente essa diferença porque foi criado para viver relacionamento, não protocolo. Talvez hoje seja o momento de questionar não o que você tem feito, mas como você tem feito. Não quantas palavras você tem dito, mas quanta verdade tem colocado nelas. Porque Deus nunca esteve distante de quem faz tudo certo. Ele apenas espera que o coração volte a ser o lugar mais importante da relação. Existe um motivo profundo pelo qual poucas pessoas conseguem usar certas palavras diante de Deus. Não é falta de vocabulário espiritual. Não é ignorância bíblica. É medo. Um medo silencioso, muitas vezes inconsciente, de se expor por inteiro, porque algumas palavras não exigem conhecimento, exigem rendição, e rendição assusta. Desde cedo, aprendemos que força é virtude, que fé é firmeza, que maturidade espiritual é estabilidade. Então vamos ajustando nossa linguagem para sustentar essa imagem. Falamos como quem está bem, mesmo quando não está. Oramos como quem entende, mesmo quando está confuso. Agradecemos como quem confia, mesmo quando o coração está cansado de esperar. E pouco a pouco, evitamos palavras que nos colocariam em uma posição de fragilidade. Palavras simples como não consigo, estou com medo, me ajuda, eu preciso de ti, carregam um peso que vai além do som. Elas desmontam o controle. Elas quebram a postura de autossuficiência espiritual. Elas nos colocam no lugar de dependência total. E é exatamente por isso que muitos cristãos fogem delas. Porque dizer essas palavras é admitir limites, é reconhecer que nem tudo está resolvido, é aceitar que não temos domínio sobre o processo. Existe também o medo do silêncio. Quando paramos de preencher a oração com frases prontas, sobra espaço, e o silêncio revela o que está escondido. Ele traz à tona sentimentos que preferimos não encarar. Dúvidas, frustrações, mágoas antigas, expectativas não atendidas. Falar menos e sentir mais exige coragem. E nem todos estão dispostos a atravessar esse desconforto. A Bíblia afirma que o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Isso não significa um coração destruído, mas um coração que não resiste. Um coração que não se defende. Um coração que não negocia sua verdade para manter uma aparência espiritual. O quebrantamento não é fraqueza, é alinhamento. É quando a alma para de lutar para parecer forte e começa a descansar na graça.
Muitos evitam essas palavras porque confundem vulnerabilidade com derrota. Acreditam que admitir cansaço é sinal de pouca fé, que confessar medo é falta de confiança, que expressar dor é ingratidão. Mas Deus nunca rejeitou um coração honesto. Ele rejeita máscaras, ele se afasta de discursos vazios, não de almas cansadas. Quando certas palavras deixam de ser usadas, o relacionamento com Deus se torna superficial. Não por falta de amor, mas por excesso de defesa. O coração se protege para não se frustrar de novo. Evita se expor para não se decepcionar. E, sem perceber, cria uma distância que não foi imposta por Deus, mas construída internamente. Essas palavras não são mágicas. Elas não funcionam como fórmula. O poder delas está na postura que carregam. Elas sinalizam abertura. Elas comunicam rendição. Elas criam espaço para o Espírito Santo agir com liberdade. Onde há verdade, há presença. Onde há controle, há resistência. Talvez você tenha parado de usar essas palavras não porque deixou de crer, mas porque se cansou de esperar respostas. Talvez tenha aprendido a se virar sozinho. Talvez tenha se adaptado à ausência de sensação. Mas o Espírito Santo não se afasta porque alguém está fraco. Ele se entristece quando não encontra espaço para tocar o coração. Voltar a usar essas palavras é voltar a um lugar de simplicidade, é abandonar o esforço de parecer espiritual e escolher ser verdadeiro. É permitir que Deus veja não apenas o que você faz, mas o que você sente. E esse movimento não exige preparo, apenas disposição. Se poucas pessoas usam essas palavras, não é porque elas são difíceis, é porque elas custam o que muitos não querem entregar. O controle. E sem controle, sobra espaço. Espaço para presença. Espaço para restauração. Espaço para o Espírito Santo voltar a habitar com liberdade. Existe uma diferença profunda entre as palavras que aprendemos a usar na fé e as palavras que Deus realmente escuta. As primeiras são ensinadas. As segundas nascem. As primeiras soam corretas. As segundas soam verdadeiras. E muitas vezes, quanto mais tempo caminhamos na vida cristã, mais nos afastamos dessa linguagem simples que o coração conhece, mas a mente tenta sofisticar. Aprendemos a orar bonito. Aprendemos a organizar frases, a repetir expressões consagradas, a usar termos que demonstram reverência. Nada disso é errado. O problema começa quando essas palavras passam a substituir aquilo que realmente está acontecendo por dentro. Quando a oração deixa de ser um lugar de encontro e passa a ser um lugar de apresentação. Quando falamos com Deus como quem entrega um relatório e não como quem abre o coração. As palavras que Deus escuta não impressionam pelo som. Elas não são longas nem elaboradas. Elas carregam peso espiritual porque carregam verdade. São palavras que revelam dependência, não controle. Palavras que não tentam conduzir a conversa, mas se entregam a ela. Palavras que não explicam tudo, mas admitem limites. Existe um poder imenso em dizer, eis-me aqui, sem justificativas. Em dizer, me ajuda, sem discursos. Em dizer, eu não consigo sozinho, sem vergonha. Essas palavras não informam algo que Deus já não saiba. Elas alinham o coração com a realidade. Elas quebram a ilusão de autossuficiência espiritual que tantas vezes impede a ação do Espírito Santo. Muitos evitam esse tipo de linguagem porque ela desmonta estruturas internas. Quando você diz, eis-me aqui, você para de se esconder. Quando diz, me ajuda, você aceita que precisa de cuidado. Quando diz, eu não consigo, você abandona a tentativa de controlar o processo. Essas palavras reposicionam o coração. E é exatamente esse reposicionamento que cria espaço para Deus agir. A Escritura convida o ser humano a derramar o coração diante de Deus. Não a derramar frases, não a derramar explicações.
Derramar o coração significa permitir que o que está confuso venha à tona, que o que está cansado seja reconhecido, que o que está ferido seja apresentado sem filtros. Esse derramamento não exige coragem extraordinária, exige honestidade. O Espírito Santo se move onde há verdade. Ele não trabalha bem em ambientes onde tudo está organizado, mas nada é sentido. Ele não age com liberdade onde cada palavra é medida para não revelar fraqueza. Ele se manifesta onde o coração se apresenta inteiro, mesmo bagunçado, mesmo incompleto, mesmo em processo. Quando a oração volta a ser simples, algo muda por dentro. A pressão diminui, o esforço cai. A paz começa a surgir antes mesmo de qualquer resposta, porque o coração reconhece que voltou para o lugar certo. Não o lugar da performance, mas o lugar da presença. Não o lugar do controle, mas o lugar da confiança. Essas palavras simples não são sinal de imaturidade espiritual. Pelo contrário, elas são sinal de maturidade emocional e espiritual. Somente quem já tentou controlar tudo e falhou entende o valor de se render. Somente quem já se cansou de sustentar discursos aprende a descansar na verdade. A simplicidade não empobrece a fé, ela a aprofunda. Talvez você tenha orado muito nos últimos tempos, mas falou pouco do que realmente sente. Talvez tenha explicado demais e confiado de menos. Talvez tenha usado palavras aprendidas quando Deus estava esperando palavras sinceras, não para te corrigir, mas para te acolher. Quando a linguagem do coração volta a ocupar espaço, o Espírito Santo encontra liberdade novamente. Porque ele não responde a roteiros, ele responde à abertura. Ele não se impõe a quem controla cada detalhe, mas se aproxima de quem se entrega. Se existe um movimento prático aqui, não é aprender novas frases, é desaprender o excesso. É permitir que a oração volte a ser um lugar de verdade, não de desempenho. É escolher palavras que não soam espirituais aos ouvidos humanos, mas que tocam profundamente o coração de Deus. Quando surge a sensação de que o Espírito Santo se afastou, quase sempre ela vem acompanhada de medo. Medo de ter errado sem perceber. Medo de estar sendo punido. Medo de ter perdido algo que não sabe como recuperar. Esse medo cresce porque muitos imaginam a presença de Deus como algo frágil, que vai embora ao primeiro sinal de falha. Mas essa não é a forma como o Espírito Santo age. O Espírito Santo não abandona, ele não rompe, ele não se afasta de forma brusca. O que acontece, na maioria das vezes, é um movimento mais sutil e profundo. Ele se recolhe, não como castigo, mas como resposta. Não para ferir, mas para proteger. Esse recolhimento não significa ausência total, mas diminuição da percepção. Ele continua ali, mas já não força a entrada onde não há espaço. Quando o coração começa a resistir, mesmo sem perceber, o Espírito Santo respeita esse limite. Resistência nem sempre é rebeldia consciente. Muitas vezes é cansaço, é frustração acumulada, é dor não tratada. É a tentativa de continuar forte quando, na verdade, o coração precisava parar. E para sobreviver, ele se fecha. Não contra Deus, mas contra a possibilidade de se ferir de novo. O Espírito Santo se entristece quando não encontra abertura. Não porque ele precise do ser humano, mas porque o ser humano precisa dele. A Bíblia orienta a não entristecer o Espírito Santo justamente porque isso é possível. Entristecer não é expulsar, é limitar. É criar um ambiente onde ele já não consegue agir com liberdade. Esse recolhimento acontece quando o coração troca dependência por controle. Quando a oração deixa de ser entrega e passa a ser negociação. Quando a fé se transforma em tentativa de administrar resultados. Quando o silêncio é evitado porque ele expõe demais.
O Espírito Santo não compete com o barulho interno. Ele espera que haja espaço. É importante entender isso para não alimentar culpa desnecessária. A sensação de distância não significa que Deus desistiu. Significa que algo dentro precisa ser realinhado. O Espírito Santo não se afasta para punir, mas para revelar. Ele permite que o vazio seja sentido para que o coração perceba que algo precisa mudar. Ele usa o silêncio como espelho. Muitos interpretam esse momento de forma equivocada. Tentam compensar o recolhimento com mais esforço espiritual. Mais palavras, mais atividades, mais controle, mas isso apenas reforça o problema, porque o Espírito Santo não se manifesta onde tudo está ocupado. Ele não age onde não há rendição. Ele não se move onde cada detalhe precisa ser controlado. Quando a Bíblia diz para não entristecer o Espírito Santo, ela não está falando de um Deus sensível demais. Está falando de um Deus que se relaciona, que sente, que responde ao ambiente do coração. Onde há rigidez, ele aguarda. Onde há abertura, ele flui. Onde há resistência, ele se recolhe. Não por falta de amor, mas por respeito à liberdade humana. Esse recolhimento tem um propósito. Ele cria consciência. Ele revela dependências erradas. Ele expõe onde o coração se fechou. Ele convida à revisão. Não é o fim da relação, é um chamado à profundidade. É Deus dizendo em silêncio que quer mais verdade e menos discurso, mais coração e menos aparência. Quando o Espírito Santo se recolhe, o coração sente. E esse sentir não é para gerar desespero, mas retorno. Retorno à simplicidade, retorno à honestidade, retorno ao lugar onde a fé não precisa provar nada, apenas confiar. Esse movimento não exige grandes atos, exige abertura. Talvez você tenha confundido o silêncio de Deus com rejeição, quando na verdade ele é um convite para parar de resistir, para parar de controlar, para parar de sustentar uma força que já não existe. O Espírito Santo não se afasta porque você é fraco. Ele se recolhe quando você tenta ser forte demais sozinho. Entender isso muda tudo, porque tira o peso da culpa e coloca a responsabilidade no lugar certo. Não se trata de fazer mais, mas de abrir mais. Não se trata de falar mais alto, mas de falar com verdade. Não se trata de chamar o Espírito Santo de volta, mas de remover o que ocupa o espaço que ele sempre quis habitar. Existe um momento decisivo na vida espiritual em que a pessoa percebe que não é mais sobre entender tudo, mas sobre confiar de novo. Esse momento não chega com barulho, ele nasce no cansaço, nasce quando explicar já não resolve, quando controlar não traz paz, quando segurar firme só aumenta o peso. É aí que o coração se vê diante de uma escolha silenciosa, continuar tentando sustentar tudo sozinho ou se render. Durante muito tempo, o controle parece uma forma de proteção. A pessoa aprende a antecipar cenários, a prever decepções, a administrar expectativas. Isso também acontece na fé. Ela começa a organizar a relação com Deus como quem organiza a própria vida. Define limites, estabelece condições, cria planos de contingência. Tudo para não se frustrar de novo. Tudo para não sofrer outra vez. Mas o que começa como autoproteção termina como distanciamento. Controlar é uma tentativa de evitar dor. Render-se é aceitar confiança. E essa transição não é simples, porque ela exige abandonar a ilusão de segurança que o controle oferece. A rendição não acontece quando tudo está bem. Ela acontece quando a pessoa percebe que já fez tudo o que podia e ainda assim continua cansada. É nesse ponto que o coração começa a soltar. Não porque quer, mas porque não consegue mais sustentar. Render-se não é desistir da fé, é desistir de comandá-la. É reconhecer que a vida espiritual não é um projeto a ser gerenciado, mas um relacionamento a ser vivido.
Quando a pessoa tenta explicar tudo para Deus, ela mantém a mente ativa e o coração fechado. Quando ela para de explicar e começa a confiar, algo se reorganiza por dentro. A confiança verdadeira não nasce da compreensão total, mas da entrega parcial. É dizer, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas descanso. Eu não controlo, mas sigo. Esse movimento não elimina as perguntas, mas muda o lugar de onde elas são feitas. Deixam de vir da ansiedade e passam a vir da dependência. A Escritura ensina que reconhecer Deus em todos os caminhos não significa ter clareza sobre todos eles. Significa permitir que Ele conduza, mesmo quando o destino ainda não está visível. O coração que confia não precisa de garantias constantes. Ele aprende a descansar no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Esse é o ponto de virada. Quando a pessoa para de lutar para manter tudo sob controle e permite que Deus reassuma o lugar de direção. Isso não acontece de uma vez. A rendição é um processo diário. Pequenas escolhas, pequenos silêncios, pequenos atos de confiança. Cada vez que o coração solta um pouco, a paz aumenta um pouco. Muitos resistem a essa transição porque confundem rendição com perda de identidade. Mas, na verdade, é o contrário. É na rendição que a identidade se fortalece. Porque o coração deixa de se definir pelo esforço e passa a se definir pela confiança. A fé deixa de ser uma carga e volta a ser um lugar de repouso. Quando o controle cai, o Espírito Santo encontra espaço novamente. Não porque foi chamado, mas porque foi permitido. Ele não precisa ser convencido, apenas acolhido. E esse acolhimento acontece quando o coração para de tentar administrar Deus e começa a caminhar com Ele. Esse movimento muda a forma de viver a fé. A oração fica mais simples, o silêncio fica mais confortável, as respostas deixam de ser urgentes. O descanso começa antes da solução, a confiança passa a preceder o entendimento e o coração reconhece que voltou para o lugar certo. Talvez o que esteja faltando não seja uma nova resposta, mas uma nova postura. Talvez Deus não esteja pedindo mais esforço, mas mais entrega. Talvez o ponto de virada não esteja em fazer algo diferente, mas em soltar o que você tem segurado com tanta força. Esse momento não exige coragem extraordinária, exige honestidade. Honestidade para admitir que o controle cansou, que a tentativa de entender tudo falhou, que o coração precisa descansar. E quando essa honestidade aparece, a rendição deixa de ser um peso e passa a ser um alívio. Quando o coração volta a se abrir, não há um anúncio audível nem um sinal espetacular. A mudança acontece de dentro para fora, de forma discreta, mas profunda. Não é uma explosão de emoções, é um ajuste silencioso. Algo se encaixa, algo se aquieta, algo volta ao lugar. E o primeiro sinal disso não é uma resposta clara, é a paz que chega antes dela. O coração que se abre novamente começa a descansar sem precisar entender tudo. A ansiedade diminui, não porque os problemas desapareceram, mas porque eles deixam de ocupar o centro. A mente continua pensando, mas já não comanda. O coração volta a confiar. E essa confiança muda a forma como a vida é sentida. O peso não some de uma vez, mas deixa de esmagar. Outra mudança sutil é a sensibilidade que retorna. Coisas simples voltam a tocar. Uma palavra lida com calma. Um versículo lembrado no meio do dia. Um silêncio que já não assusta. O coração começa a perceber a presença de Deus nos intervalos, não apenas nos momentos intensos. Ele aprende que Deus não se manifesta apenas no extraordinário, mas também no cotidiano que foi desacelerado. Quando o coração se abre, a pressa diminui. A necessidade de respostas imediatas perde força. A pessoa passa a conviver melhor com o processo, não porque se conformou, mas porque voltou a confiar.
Existe uma diferença entre aceitar passivamente e confiar ativamente. Em confiança ativa, permite esperar sem se desesperar, permite caminhar sem enxergar tudo, permite dormir sem resolver cada detalhe. A abertura do coração também traz clareza emocional. Sentimentos antes confusos começam a se organizar, não porque foram explicados, mas porque foram acolhidos. O Espírito Santo trabalha primeiro no interior. Ele alinha emoções, ajusta percepções, reorganiza prioridades. A pessoa passa a reagir menos por impulso e mais por discernimento. O barulho interno diminui. Um sinal claro de que o coração se abriu é a mudança na forma de orar. A oração deixa de ser insistente e passa a ser confiante. Menos palavras, mais presença, menos tentativa de convencer Deus, mais disposição para ouvi-lo. A oração se torna um lugar de descanso, não de cobrança. E isso transforma a relação com o tempo. A espera deixa de ser inimiga e passa a ser parte do caminho. A Bíblia afirma que os limpos de coração verão a Deus. Essa visão não é apenas futura, é presente. Ver a Deus não significa enxergar tudo com clareza absoluta, mas perceber sua ação onde antes só havia confusão. O coração limpo é aquele que não está dividido entre confiar e controlar. Ele escolhe confiar mesmo sem garantias visíveis. Quando o coração se abre, a fé se torna mais leve. Não mais superficial, mas leve. Ela deixa de ser um peso a ser carregado e passa a ser uma fonte de sustentação. A pessoa continua enfrentando desafios, mas não se sente mais sozinha dentro deles. Existe uma companhia silenciosa que traz segurança, uma certeza tranquila de que Deus está conduzindo, mesmo quando o caminho ainda está em construção. Esse processo não elimina recaídas emocionais. Haverá dias de insegurança, momentos de dúvida, instantes de medo, mas a diferença é que o coração agora sabe para onde voltar. Ele reconhece o lugar da presença. Ele aprendeu que abrir-se não é perigoso, é necessário. Que confiar não é ingenuidade, é sabedoria espiritual. A abertura do coração não muda apenas a relação com Deus, muda a relação consigo mesmo. A pessoa se cobra menos, se compara menos, se culpa menos. Ela entende que a jornada espiritual não é linear e que Deus não se relaciona por desempenho. Isso traz descanso, um descanso profundo que não depende de circunstâncias favoráveis. Nada disso acontece porque alguém se esforçou mais. Acontece porque alguém soltou, porque alguém parou de resistir. Porque alguém permitiu que o Espírito Santo ocupasse novamente o espaço central. E quando isso acontece, a vida não se torna perfeita, mas se torna alinhada. O coração encontra coerência entre o que crê e o que vive. Se você percebe pequenos sinais de paz surgindo sem explicação lógica, se nota uma tranquilidade nova mesmo em meio a desafios, se sente menos necessidade de controlar tudo, isso pode ser o coração se abrindo novamente. Não ignore esses sinais. Eles indicam que a presença voltou a fluir, que o relacionamento está sendo restaurado no nível mais profundo. Essa abertura não é um evento isolado, é uma escolha contínua. Todos os dias, o coração decide se vai se fechar por medo ou se abrir por confiança. E cada vez que escolhe se abrir, o Espírito Santo encontra mais espaço para agir, mais liberdade para cuidar, mais oportunidade para restaurar. Agora é importante desacelerar ainda mais, não para aprender algo novo, mas para viver algo simples, porque existem palavras que não se explicam, apenas se dizem. E são justamente essas palavras que poucos cristãos usam. Não porque sejam difíceis, mas porque exigem presença. Exigem que você pare de se esconder até de si mesmo. Este não é um momento para repetir frases prontas. Não é um momento para impressionar Deus com discursos bem organizados. É um momento para permitir que o coração fale sem filtros.
Mesmo que as palavras saiam confusas, mesmo que sejam poucas, mesmo que venham carregadas de silêncio entre uma frase e outra. Talvez por muito tempo você tenha falado com Deus apenas a partir daquilo que achava correto dizer. Hoje, a proposta é diferente. Falar a partir do que é verdadeiro, mesmo que isso revele fragilidade, mesmo que exponha medo, mesmo que mostre cansaço. Deus não se afasta dessas palavras. Ele se aproxima. Você pode fechar os olhos se quiser, ou apenas baixar o ritmo interno. Não há técnica aqui, apenas intenção. A intenção de estar presente, a intenção de não fugir do que sente, a intenção de permitir que o Espírito Santo encontre espaço novamente. As palavras que Deus escuta não precisam ser muitas. Às vezes, tudo começa com um simples "aqui estou". Essa frase não explica nada, mas entrega tudo. Ela diz que você parou de correr, que parou de controlar, que parou de resistir. Ela abre o coração sem exigir respostas imediatas. Talvez você precise dizer "me ajuda", não como quem pede um favor distante, mas como quem reconhece dependência. Essa palavra quebra o orgulho espiritual. Ela reposiciona o coração. Ela lembra que a fé não é força própria, é sustentação recebida. Talvez a palavra que precisa ser dita hoje seja "eu não consigo". Não como derrota, mas como verdade. Deus não espera que você consiga tudo. Ele espera que você confie. Quando você admite limites, você cria espaço para a ação do Espírito Santo. Onde termina o seu esforço, começa o cuidado de Deus. Se o silêncio vier agora, não fuja dele. O silêncio também é linguagem. O Espírito Santo intercede quando as palavras não dão conta. Ele traduz o que o coração sente, mas não sabe formular. Não é preciso preencher esse momento, basta permanecer. Você pode dizer isso em voz baixa ou apenas dentro de si. Não importa o volume, importa a sinceridade. Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, cuida de mim. Espírito Santo, eu preciso de ti. Essas palavras não são rituais, são chaves. Elas não forçam a presença, elas a convidam. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que Deus entende até aquilo que você não consegue organizar. Ele não exige clareza emocional. Ele acolhe verdade emocional. E essa verdade começa a curar de dentro para fora. Este momento não precisa terminar agora. Ele pode continuar depois que o vídeo acabar. Ele pode se repetir amanhã. Ele pode se tornar um lugar de retorno sempre que o coração se sentir distante. Porque essas palavras simples não perdem efeito com o tempo. Elas aprofundam a relação. Talvez você perceba que, ao usar essas palavras, algo se aquieta. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você voltou a ocupar o lugar certo, o lugar de filho, o lugar de dependência, o lugar onde a fé não é desempenho, é relacionamento. Se houver lágrimas, permita. Se houver paz, receba. Se houver silêncio, permaneça. Não há certo ou errado aqui. Há apenas presença, e presença é tudo o que o Espírito Santo espera encontrar. Esse momento não foi criado para ser intenso. Foi criado para ser verdadeiro. E a verdade, quando encontra espaço, sempre transforma. Mesmo que aos poucos. Mesmo que em silêncio. Mesmo que sem explicações imediatas. Guarde essas palavras. Volte a elas quando sentir o coração pesado. Elas não precisam ser decoradas. Elas precisam ser sentidas. Porque são essas palavras, simples e honestas, que mantêm o coração aberto e a presença fluindo. Este não precisa ser apenas um vídeo que você assistiu. Ele pode se tornar um lugar ao qual você volta. Porque a distância espiritual não some para sempre, e o coração, em algum momento, pode tentar se fechar de novo. O medo retorna, a ansiedade reaparece,
O controle tenta reassumir o espaço, e é exatamente nesses momentos que aquilo que foi vivido aqui precisa se transformar em hábito. As palavras que você ouviu hoje não são para um momento isolado, elas são para o dia a dia, para as noites silenciosas, para os dias confusos, para os instantes em que você percebe que está funcionando por fora, mas cansado por dentro. Voltar a essas palavras é lembrar ao coração qual é o seu lugar. Não o lugar do esforço, mas o lugar da entrega. Quando a fé se transforma em prática diária simples, ela deixa de depender de emoções intensas. Ela passa a se sustentar na constância. Não é repetir frases mecanicamente, é revisitar uma postura. A postura de quem se apresenta diante de Deus sem máscaras. De quem não tenta impressionar. De quem escolhe ser verdadeiro mesmo quando não tem respostas. Talvez você não consiga manter sempre a mesma sensibilidade espiritual. E tudo bem. O que mantém a relação viva não é sentir o tempo todo, é retornar sempre que perceber a distância. Deus não espera perfeição, Ele espera movimento em direção a Ele. E esse movimento, muitas vezes, começa com palavras simples ditas no momento certo. Transformar isso em hábito significa criar pequenos espaços de verdade. 1 minuto de silêncio antes de dormir. Uma frase sincera ao acordar. Um suspiro entregue no meio do dia. Esses momentos não precisam ser longos. Precisam ser reais, porque a presença de Deus não responde à duração, responde à abertura. A Bíblia diz que, quando alguém se aproxima de Deus, Deus se aproxima dessa pessoa. Essa aproximação não acontece por mérito, mas por disposição. Não por esforço, mas por entrega. Toda vez que você escolhe abrir o coração, mesmo que brevemente, algo se realinha, algo se ajusta, algo se restaura. Se este conteúdo falou com você, permita que ele continue falando depois. Não deixe que fique apenas na memória. Leve para a prática. Volte às palavras simples. Volte à postura de dependência. Volte ao lugar da presença sempre que sentir que o coração começou a endurecer ou se cansar. E agora, antes de encerrar, faça algo simples. Escreva nos comentários uma frase curta de fé relacionada a isso que você viveu aqui. Não como opinião, como oração. Algo que venha do coração, algo verdadeiro. Pode ser apenas uma frase. Esse gesto não é para o algoritmo, é para você. É uma forma de selar esse momento e declarar abertura. Talvez alguém leia sua frase e se reconheça. Talvez você mesmo volte a ela em outro dia. Palavras têm peso espiritual quando nascem da verdade. E às vezes, uma frase sincera escrita em silêncio é o começo de uma grande restauração interior. Que este vídeo não seja o fim de algo, mas o início de um caminho mais leve. Um caminho onde o coração aprende a se abrir com mais facilidade. Onde o Espírito Santo encontra espaço para agir, onde a fé deixa de ser carga e volta a ser descanso. Se a partir de hoje você decidir usar essas palavras simples, sempre que sentir o coração distante, este conteúdo terá cumprido seu propósito. Porque o que transforma não é o quanto você sabe, mas o quanto você se permite viver com verdade diante de Deus. Ore assim comigo. Pai, hoje eu não venho com discursos longos. Não venho tentando parecer forte. Venho como estou. Se em algum momento meu coração se fechou, se eu comecei a falar contigo mais por hábito do que por verdade, se minhas palavras continuaram, mas minha entrega diminuiu, eu reconheço diante de ti. Espírito Santo, eu não quero apenas te mencionar. Eu quero te dar espaço. Perdoa-me quando troquei dependência por controle, quando tentei administrar a fé em vez de viver a relação, quando escondi o cansaço atrás de frases prontas e o medo atrás de uma aparência de força. Hoje eu digo palavras simples, mas verdadeiras. Aqui estou. Eu preciso de ti. Eu não consigo sozinho.
Quebra toda a resistência silenciosa no meu coração. Remove tudo o que ocupa o lugar da tua presença. Arranca o excesso de controle, a ansiedade disfarçada de responsabilidade, o medo que me fez fechar áreas que deveriam estar abertas a ti. Espírito Santo, volta a habitar com liberdade. Não apenas nas minhas palavras, mas nas minhas decisões, nos meus silêncios, nos meus descansos. Onde houve secura, sopra vida. Onde houve confusão, traz clareza. Onde houve peso, traz descanso. Onde houve distância, restaura intimidade. Eu não te peço sinais extraordinários. Peço um coração sensível. Não te peço respostas imediatas. Peço confiança para esperar. Não te peço força para controlar tudo. Peço graça para me render. Que minha oração volte a ser lugar de encontro e não de esforço. Que minha fé volte a ser descanso e não desempenho. Eu entrego agora aquilo que tentei carregar sozinho. Entrego meus medos, entrego minha ansiedade, entrego minhas perguntas sem resposta e escolho confiar. Fica comigo, cuida de mim, guia meu coração de volta ao lugar da presença, em nome de Jesus. Amém.